Do curso Arimateia. Se vocês estão aqui hoje é porque se destacaram durante todas as aulas. E isso não significa que vocês sejam melhores do que os outros alunos. Pelo contrário, é uma responsabilidade ainda maior de transmitir tudo o que vocês aprenderam durante as 10 aulas. Conosco nesta noite estão alguns parlamentares que nos representam na Câmara dos Deputados, aqui na Alesp e também na Câmara Municipal, além de diversos parlamentares que estão nos acompanhando neste momento pelo YouTube, além dos colegas de vocês, arimateias de todo o Brasil. É um prazer ter vocês conosco nesta noite. Para compor a mesa e presidir essa sessão solene, convido o deputado estadual e vice-presidente desta casa, Gilmacy Santos. O coordenador nacional do Arimateia, Alessandro Pascoal. A deputada federal Maria Rosas. O deputado federal Milton Vieira. O deputado estadual Rui Alves. E o vereador aqui da capital, Sansão Pereira. E o deputado estadual, Sebastião Santos. O vereador aqui de São Paulo, Atílio. E o deputado estadual, Altair Moraes. Para dar seguimento em nossa cerimônia, peço que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Um minuto, gente. O hino já está vindo. Vai começar. Ao vivo é assim mesmo. Bom, enquanto o hino, a gente prepara o hino. Não? Então, a gente vai prosseguir com a sessão. Depois, se a gente conseguir, a gente coloca o hino nacional. Tá bom? Para seguir com essa sessão solene, a gente dá a palavra ao deputado Altair, ao deputado Gilmacy, que é o presidente dessa sessão. Obrigado. Boa noite. Geralmente é assim, ao vivo nós temos os imprevistos, né? Mas faz parte, o hino nacional, se não tocado aqui, todos nós já está dentro da gente, do nosso coração, que somos brasileiros, não é verdade? E vamos aqui, como se faz às vezes, é dado como tocado o hino nacional, tá bom? Aqui nessa Assembleia Legislativa, nessa casa, é praxe, não inicia, nós não estamos numa sessão oficial, mas todas as vezes que vai iniciar uma sessão aqui nessa casa, de segunda a sexta, você vê a importância que tem
se inicia dizendo, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Então, é um lugar que reconhece o tamanho, a grandeza e o poder de Deus. E nós estamos muito felizes de receber vocês aqui. Queria agradecer cada um de vocês, dizer que, nesse momento, nós estamos, não sei se estamos ao vivo na TV Alesp, mas estamos ao vivo na TV Alesp para todo São Paulo, Brasil, nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E é uma grande satisfação, alegria, receber os senhores aqui, nessa noite. Aqui com a gente, os nossos amigos deputados que aqui trabalham comigo, Altair Moraes, Sebastião Santos, e os demais depois a gente vai nominar. Só falar dos dois, que são deputados estaduais, e o Rui Alves também aqui com a gente. E eu queria só, para iniciarmos esse trabalho, falar da importância, talvez vocês não estão compreendendo, a grandeza desse momento. Aqui é chamada a Casa do Povo, a Casa do Cidadão. E aqui tem 94 deputados eleitos por todo o estado de São Paulo, média de 43 milhões de habitantes. Isso significa dizer que aqui está toda a representatividade do estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo, esses 43 milhões, estão representados nesses 94 deputados que aqui trabalham, que aqui chegam todos os dias. E quando nós fazemos um ato desse, neste lugar, nesse plenário, não é somente o Grupo Arimateia, Bispo Alessandro como responsável pela Arimateia no Brasil, e nós, deputados da IURD aqui, que estão recepcionando vocês. Quando vocês chegam aqui para participar de um ato desse, quem está dizendo que vocês são importantes para São Paulo e para o Brasil, não somos só nós, são 94 deputados, ou seja, 43 milhões de pessoas dizem, vocês, arimateias, são importantes. Porque vocês estão na casa do povo, onde está aqui representado toda essa população do Estado. Então, isso é muito profundo, vocês creiam nisso, é muito profundo o que está acontecendo. Por isso, sejam bem-vindos. E São Paulo, realmente, de certa forma, está aqui dizendo muito obrigado, arimateias, por vocês existirem, tá bom? Deus abençoe a todos e bom evento para cada um de vocês. Bom, para entender qual que é a importância desse curso, é também importante que a gente entenda o que é ser uma arimateia. Na época de Jesus, foi um homem, assim como vocês, que tinha consciência política, que pôde dar continuidade na história, que pôde fazer com que o corpo do Senhor Jesus fosse guardado e assim a profecia se cumprisse. Então a gente tem um vídeo que fala um pouquinho sobre a importância de cada um de vocês. Espalhados pelo Brasil e prontos para ajudar. Eles são os arimateias, cidadãos conscientes de seus direitos e deveres e que usam o conhecimento adquirido para ajudar outras pessoas. Seja em agendamento de documentos, encaminhamento e auxílio jurídico e serviços sociais. Voluntários que, assim como seu precursor, o senador José de Arimateia, usam a política para proteger o corpo de Cristo e fazer o bem para a sociedade. Com o intuito de aprender e poder fazer ainda mais, os arimateias ingressaram em uma série de palestras inéditas de formação política sob a ótica cristã. Semanalmente, mais de 8.000 voluntários fizeram aulas, responderam questionários e se atualizaram sobre importantes assuntos para o país. Eu comecei a entender a importância da política dentro da nossa sociedade. Não só hoje, mas desde sempre. Porque eu aprendi que a política está em tudo, ela está entranhada em tudo. Para que a gente possa ter uma sociedade justa para todos, é necessário que se faça a política da maneira correta. Isso foi o principal que eu aprendi durante as aulas. Além disso, aprenderam que a política deve ser tratada de maneira racional, pensando no que é melhor para o país. Diferente da política passional, que é guiada por seus próprios interesses.
Por isso que a gente tem que entender a política. Porque se a gente não entende a política, vão vir pessoas que entendem e vão acabar governando de uma forma errada. Então, o que eu achei interessante foi isso. Ficou claro para mim que eu não devo fazer isso, levantar a bandeira para A ou B. Eu tenho que ser equilibrada, pesar, né, todos os pontos e aí sim, através disso, votar consciente, né, em pessoas que têm esse caráter. Pessoas, principalmente cristãos, né? Pessoa que está ali, que tem uma visão do que é certo, né? Então, para mim foi assim um divisor de águas. Foi maravilhoso, eu amei, vou ficar com saudade do curso. Agora, com o conhecimento adquirido, estão prontos para servir e fazer ainda mais a vontade de Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Arimateia, guardiões do corpo de Cristo. Deu para entender, então? Espalhados pelo Brasil e prontos para ajudar. Pronto. Deu para entender, então, que a essência do grupo é zelar pela boa política, é ensinar os valores cristãos. E, assim como vocês que aprenderam isso, a gente também tem outros arimateias espalhados pelas casas legislativas, que são os parlamentares que estão aqui compondo a mesa. E cada um deles vai falar agora sobre o que é ser uma arimateia para eles, sobre a essência de ser uma arimateia defendendo o corpo de Cristo, cada um em sua casa legislativa. Então, eu concedo a palavra agora à deputada Maria Rosas. Desculpa, obrigado. Pode bater palma para ela. Eu queria aqui, antes da Maria Rosa começar a falar, chamar aqui um camarada que ele está meio velho, mas ele está aguentando o tranco ainda. Um grande amigo, um grande homem de Deus, também um arimateia, deputado Roberto Alves. Eu só quero aproveitar para, deputado Roberto Alves, nós fizemos de propósito, tá? Deixamos o senhor para ser a cereja do bolo, para coroar essa mesa. Pois é. Boa noite. Pode ir lá na tribuna? Pode. Então vamos lá. Essa tribuna representa a nossa voz. Poderia falar ele da mesa, mas a tribuna representa para a gente um espaço onde nós temos voz. E estar aqui, como os outros parlamentares também sempre usam a tribuna para falar a respeito das demandas, das necessidades, dos nossos valores, dos nossos princípios. É por isso que eu fiz questão de vir aqui, para mostrar para vocês a importância desse espaço. Quando a gente não tem um representante que seja cristão ou que tenha o mesmo pensamento e os mesmos valores que nós temos, torna-se muito difícil de ter um país próspero, um país desenvolvido, um país mais feliz. Porque é isso que a palavra de Deus determina. Quando o justo governa, o povo se alegra. E por muitos anos, a igreja como um todo esteve separada da política. Eu não digo só a Igreja Universal, mas eu digo a igreja como um todo, sempre tendo aquele pensamento de que política não se mistura com a religião. E nós sabemos da importância que os cristãos têm de se envolverem e acompanharem a política. Como deputada federal e cristã comprometida com a causa, eu defendo a ideia de que a fé e a política
podem e devem caminhar juntas, trazendo transformações significativas para a sociedade. Podemos encontrar na Bíblia exemplos inspiradores, como a fé e a política se entrelaçam ao longo da história. Então, nós temos que deixar esse pensamento de que política não se mistura com a religião, porque essa é uma estratégia para que a gente não entenda esse trabalho e acabe ficando alienado, não participativo e deixando que outros governem por nós, outros falem por nós, outros cheguem na tribuna e falem por nós. Então, a partir de agora, o Grupo Arimateia, formado, tendo agora a sua formatura, tendo as aulas que tiveram, a parte de conscientização, a parte de conhecimento, eu acredito que muito mais a gente vai crescer, vai desenvolver e vai estar participativo e vai melhorar cada vez mais o trabalho que é desenvolvido na política. Porque nós aqui temos multiplicadores. São pessoas que vão multiplicar esse conhecimento. São pessoas que estarão junto ao povo lá fora, que um dia foi, como você foi também, uma pessoa alienada, uma pessoa distante, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de conhecimento. O político, ele leva políticas públicas para a população, ele leva a melhor qualidade de vida para a população. E, além disso, nós estamos lá com uma missão muito importante, que é a causa de defender a família, os nossos princípios, os nossos valores, sermos conservadores, porque sabemos que o quanto a nossa participação vai fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Milhões. Então, a sua responsabilidade hoje, como Arimateia, é de se multiplicar. É falar para as pessoas, transformar, dizer como a gente viu aqui no vídeo. Eu pensava diferente. Hoje eu penso dessa forma. Hoje eu vou participar, hoje meu voto vai ser consciente, hoje eu vou analisar a vida do meu parlamentar e quero ver o que ele está fazendo, como ele está fazendo. Isso faz toda a diferença. Isso é você ter um país consciente. Então, eu fico muito feliz de estar aqui essa noite, sabendo que a política está sendo levada junto com a fé, porque assim nós vamos ter representantes de qualidade, representantes que pensam e que não se deixam levar pelos outros. Muito obrigada. Enquanto a Magda se dirige para anunciar o próximo palestrante, o próximo orador, eu queria aqui agradecer e anunciar aqui a presença do nosso querido Bispo Célio Lopes, que está ali. Bispo Célio, obrigado pela presença. Nosso coordenador de matéria da ABC. Do ABC. Seja bem-vindo. Obrigado, Bispo, pela presença. É nóis. E agora, com a palavra, o deputado federal Milton Vieira. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento, né? Se estamos aqui é porque Ele nos conduziu. Mas eu queria aqui, o deputado Gilmaci, fazer uma reclamação antes da minha oratória. Eu achei, Bispo Alessandro, que hoje eu falei para minha esposa, hoje eu vou matar a saudade. Eu vou falar naquela tribuna do plenário Juscelino Kubitschek. Mas essa tribuna aqui, como disse a deputada Maria Rosas, é a nossa voz, é a voz do povo. Quando nós subimos aqui, nada pode impedir. Aqui nós falamos com responsabilidade, naturalmente, mas tudo aquilo que expressa a vontade das pessoas. Como está escrito, abre a boca a favor do mudo. Então, é o que a gente tem feito ao longo desses anos. E eu me lembro quando eu entrei para a vida pública, já há 28 anos atrás, e só aqui nessa casa eu fiquei 16 anos, e aqui nós travamos grandes embates, grandes lutas, mas nós sempre esperamos por um momento como esse, de que dentro da nossa comunidade, da nossa igreja,
pudesse levantar um exército que vivesse junto com a gente tudo que a gente vivia, as nossas angústias de lutar pelos nossos valores, de lutar pela família, de lutar por aquilo que a gente acredita que é melhor para os nossos filhos, para as nossas crianças, para o futuro dos jovens, e sempre com o pensamento aonde? Em Deus, conhecendo a palavra. Então, esse é um momento que eu me sinto muito honrado em poder participar e estar aqui, permanecendo dia após dia, porque não é fácil o nosso trabalho, não é fácil você se manter de pé dentro do parlamento, seja estadual, municipal, federal, muito mais, lá é muito difícil. Mas dizer a vocês que quando eu era criança que já comecei a entender, eu via meus pais, eu via as pessoas falando assim, o Brasil não tem jeito, esse país aqui não tem jeito, essa política desse país aqui é um lixo, não tem jeito, o país não tem jeito. Mas quando a gente vê que a gente começa, e os anos se passaram, hoje eu tenho 60 anos de idade, vou completar 61, e a gente ouve a mesma coisa das pessoas. As pessoas falam a mesma coisa. O Brasil não tem jeito, o país não tem jeito. Mas nós, como papel de igreja, nós também temos que ser críticos, temos que fazer as nossas avaliações políticas, temos que escolher os nossos candidatos, cada dia mais, por conta dos problemas que tem, a gente tem que valorizar mais o voto, e o voto tem que ser mais competitivo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Como igreja, a gente tem que fazer. E parabéns, Bispo Alessandro, por formar esse exército, por formar esse grupo que decidiu. Um dia, eu me lembro que eu fazia o trabalho de presídio na igreja e eu vim aqui num gabinete de um deputado, em 1992. E eu fiquei o dia inteiro no gabinete desse deputado esperando um ofício, porque eu queria entrar numa delegacia para evangelizar. Tudo que eu queria era pregar a palavra de Deus para os presos. Mas eu tinha que ter um ofício do juiz corregedor que me autorizasse a entrar lá. E eu fiquei um dia inteiro aqui dentro, sentado no gabinete, com os pés doendo, com fome, mas eu queria aquele ofício. E aí, num momento, eu tirei o meu sapato, porque doía meu pé, bispo. E aí eu tirei o sapato e aí me veio a palavra. Porque eu estava a fera na flor da pele ali, no início. Eu entrei em 90, eu era auxiliar de pastor já. Mas aí o Espírito Santo falou comigo, naquele momento ali, eu lembrei da palavra de Josué 1,3. Eu coloquei o pé no chão e falei assim, meu Deus, eu não aceito isso aqui. Eu não aceito. O Senhor tem que colocar gente nossa aqui. Porque para a gente ganhar alma, a gente tem que ter gente nossa aqui. E está escrito na tua palavra que onde pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Eu não pensava em mim, nunca pensei. Nunca pensei que eu estaria um dia aqui. E os anos passaram, e eu fui embora, peguei o ofício, o deputado pediu desculpa, e eu fui embora. E fui fazer meu trabalho. E aí, quando foi em 96, o bispo Paulo Guimarães me chamou e falou, você vai vir para a política no próximo ano, na próxima eleição. Eu falei, tá ligado, bispo. Passou, ele foi embora, veio outro, aquela correria toda, eu nem pensava nada. Quando foi em 98, você vai ser candidato, e eu fui eleito primeiro mandato e tomei posse aqui como deputado, e a gente está até hoje permanecendo. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que você tem uma responsabilidade, você tem que disseminar dentro da igreja, você tem que disseminar, porque o trabalho que a gente faz aqui é muito pouco sem vocês. É muito pouco, porque a gente tem a voz, mas a nossa voz às vezes não chega onde ela tem que chegar, que é no cerne da igreja, de convencer o nosso povo, de mostrar para os pastores, para os demais colegas de vocês, para os obreiros, mostrar que esse trabalho é de suma importância como ganhar almas. É a mesma coisa, porque o que a gente faz aqui é ganhar almas. Então, parabéns a cada um de vocês, merecidamente, receber esse diploma hoje, e nós não podíamos deixar de estar aqui para presenciar e dar esse testemunho para vocês. Tira o sapato, põe o pé no chão e determina e vai em frente, que vocês fazem parte de um corpo muito importante. Para ser um Arimateia, porque um Arimateia, José de Arimateia, só foi porque mas Pedro amava Jesus, João amava Jesus, discípulo amava Jesus, mas por que nenhum deles foi lá pedir pelo corpo? Que o corpo representa a igreja. Por que nenhum foi? Porque eles não tinham mandato. Então a gente tem que continuar nessa luta. Você tem que assumir o seu mandato, porque você recebe um mandato de Arimateia.
Não é porque é o deputado. Você recebe um mandato. Você tem uma cadeira também e você é responsável por ela. Deus abençoe a todos e parabéns. Eu convido agora o nosso sempre deputado federal, Roberto Alves. Que coisa maravilhosa. Boa noite mais uma vez a todos vocês. É como o Milton falou, eu também achei que nós íamos estar lá naquele plenarão bonito. Que nós chegamos aqui em 2002, né, Milton? 2003, tomamos posse aqui, nesta casa maravilhosa, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o segundo maior parlamento do país. Eu queria dizer só uma coisa para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Bispo Alessandro. Obrigado, Bispo Sansão, que também colocou a mão na massa nesse trabalho. Muito obrigado. Vocês não sabem o quanto vocês são importantes para nós. Nós não conseguiríamos chegar em lugar nenhum se vocês não estivessem ao nosso lado, comprando a briga que a gente compra. Vocês são os verdadeiros Arimateia. Por isso que vocês hoje vão receber com toda a honra esse diploma. Parabéns mais uma vez. Que Deus abençoe a todos vocês. Continuem nessa fé. Continue nessa força, porque nós precisamos e vamos continuar muito de vocês. Independente quem estiver disputando uma eleição, independente quem for o deputado ou quem for o vereador, nós vamos continuar sempre precisando de vocês. Deus abençoe e parabéns. Bom, a gente vai mudar, então, pelo visto, de plenário na próxima formatura. Todo mundo pedindo. Mudança de auditório. Magda, só para deixar claro. É que no plenário, bispo, não é me justificando, no plenário de Juscelino Kubitschek, que é o principal, nós não conseguimos colocar nem metade de vocês lá. É somente por isso, porque nós queríamos mais a presença de vocês. Quanto mais gente aqui para a gente, é melhor. Nós não conseguimos colocar nem a metade, só por isso, tá? Então me desculpe. Vocês me desculpam? Obrigado, valeu. E agora o deputado Rui Alves irá representar também os deputados estaduais falando aqui. Boa noite a todos os blocos, a todos os arimateias, a todos os coordenadores de igreja, a todos os coordenadores de região, aos pastores que tomam conta do Arimateia. E falar do Arimateia, para mim, é minha vivência. Desde que o Bispo Alessandro pegou, a gente está junto com ele desde o início, junto com o Bispo Sansão no GACOP, e a gente sabe o que é ser Arimateia. A minha primeira reunião, desde que o Bispo Alessandro assumiu, eu fui fazer a reunião, só tinha 5 pessoas. E aí começou a guerra, a batalha, para que a gente pudesse crescer o trabalho devido à importância que esse trabalho, naquele momento, estava promovendo dentro da igreja. E vocês sabem que não é fácil. É fácil? É difícil. É difícil abordar as pessoas e as pessoas muitas das vezes não entenderem o que você quer passar para elas. Então, a gente trabalhava como visionário, falando para os líderes. Eu falava para o líder, vai acontecer isso. E eles falavam assim, olha, minha cara assustado, vai mesmo? Vai acontecer isso. E passava um mês e aquilo que a gente tinha passado através da direção que foi passada, acontecia. E de 10 foi para 100, de 100 foi para 200, de 200 para 500. E hoje o Arimateia é uma realidade presente na vida de cada um de vocês, porque eu também tenho a certeza que cada um de vocês abriu o entendimento no tocante à política dentro da igreja. É ou não é verdade? Quem aqui era cabeça dura, não entendia? Não é fácil. Mas a gente que está no campo, no chão da fábrica, a gente sabe o quanto é difícil você realizar o trabalho. E a gente via os líderes de região, os líderes de igreja, mas, pastor, eu chamo a pessoa não quer. Não, insiste, ora, faz alguma coisa que ela vai vir. E ela vinha.
e cada concentração que era promovida pelo Arimateia, quando lançou o podcast, a gente vivenciou cada momento intensamente. E a gente foi aprendendo a fazer a política dentro da igreja. Isso foi muito inovador para cada um de nós. E eu tenho certeza que vocês aprenderam muito. E hoje nós estamos num patamar que a gente nunca esperava estar, mas a fé nos fez nos projetar aonde nós estamos aqui. Então, eu quero desejar a cada um de vocês que estão se formando hoje, porque eu creio que coisas novas e maiores virão, porque a gente acredita num futuro melhor para todo o povo brasileiro, para todo o estado de São Paulo, para cada um de nós. E hoje nós somos cidadãos conscientes, porque nós aprendemos a fazer a política com o trabalho do Arimateia. Agradeço a cada um de vocês, porque eu sei como que a batalha é árdua. Saí daí, hoje eu estou como deputado estadual, mas a gente sabe que a gente precisa fazer muito mais, porque é dessa maneira que a gente vai ocupar o espaço que é a luz aqui nessa Assembleia Legislativa, como também no Congresso Nacional, e a gente vivenciou isso passo a passo. É intenso, né, Arimateia? É ou não é intenso? É intenso, mas vale a pena porque nós estamos servindo ao nosso Senhor. Que Deus abençoe vocês. Quanto a Magda se dirige lá para chamar o próximo orador, queria também agradecer a presença do nosso grande Bispo André, que está ali trabalhando, fotografando tudo, que é o nosso coordenador em matéria da Zona Sul. E agora eu convido aqui à tribuna o deputado estadual Sebastião Santos. Enquanto Sebastião Santos também vai à tribuna, também agradecer aqui a presença do pastor Marcos, lá do Templo, coordenador do Arimateia do Templo. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com cada um de vocês. Acho que a noite hoje é de agradecimento. Dizer, em primeiro lugar, obrigado a Deus por nos permitir estarmos juntos, permitir a nós estarmos aqui com o Bispo Alessandro, que coordena o país, que mostra uma outra cara para o país, onde as opiniões mudam muito rápido. Nós temos visto do crescimento, né? Essa formatura hoje é um divisor de águas. E graças ao empenho e à dedicação do Bispo Alessandro, que leva realmente uma palavra todos os domingos para cada um de nós, e nós almejamos a cada domingo uma coisa nova e uma coisa que a gente coloca em prática e ajuda a família, ajuda a comunidade, ajuda a igreja, ajuda as pessoas que estão passando necessidade. Eu acho que é estender as mãos ao próximo, né? E eu quero saudar todos os arimateias, os que estão aqui hoje, mas também os que estão pelas redes sociais assistindo. Saudar pelo nome de um amigo que eu conheci há muitos anos, que é o Gibe. O Gibe que... O Gibe que nunca negou trabalhar na política independente da hora. Nós já realizamos eventos, bispo, numa cidade do lado de Pereira Barreto, que tem 2.000 habitantes. E o Gibe, naquela cidade, ficou até meia-noite, com 1.500 pessoas, ele cantando, dando testemunho de Jesus Cristo para aquelas pessoas daquela cidade. São pessoas como essa, que é você, o Arimateia, que não tem hora, que não tem momento, que não vê pessoas, que não vê situação, que sempre você está lá. Então, hoje é um dia muito importante para nós aqui. Junto com o deputado Gilmaci Santos, que coordena esse momento solene, mas dizer parabéns a cada um de vocês e que esse diploma possa estar na parede, mas que seja ali realmente o futuro do nosso país. Ideias novas para um país melhor. Que Deus abençoe a todos. Legal. Enquanto a Magda vai lá, eu sei que não está aqui o coordenador, de repente, mas queria saudar aqui o grupo lá, o bloco de Osasco, que eu vi que o pessoal está aqui, Osasco. O bloco... olha só a diferença agora, o bloco de Guarulhos.
Itaquera. O que mais que tem? Zona Norte. Zona Sul não está aqui. Depois a gente fala mais. Vamos lá, Magda. Eu convido agora o deputado Altair Moraes para nos agraciar com suas palavras. Tá vendo? ABC. Que Deus abençoe todos. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa, né, o bispo Alessandro e todos os pares, não vou citar nomes, todo mundo sabe aqui. E é muito fácil falar entre a gente. É muito fácil, nós somos da mesma fé, do mesmo espírito, então a coisa corre fácil aqui. Mas eu queria deixar algo muito rápido e singelo para vocês entenderem. O primeiro parlamentar evangélico no Brasil foi chamado Guaraci Silveira. Foi no ano de 1934. Foi o primeiro deputado evangélico. E para vocês terem noção, a Constituinte, ela dizia que o Estado era laico e que poderia se pregar a religião dentro das igrejas, dentro das escolas. E o que é que o Guaraci da Silveira fez? Olha a importância da gente ter um deputado evangélico, só era ele. Foi o primeiro. E o que é que ele fez? Ele foi contra. Aí, de repente, você diz, mas o deputado foi contra a pregação nas escolas? Ele foi contra. Sabe por quê? Porque era só a Igreja Católica que tinha o direito de pregar, ou seja, doutrinar as pessoas no catolicismo. Nós não temos nada contra a religião de ninguém, muito pelo contrário, nós respeitamos todas as religiões. Mas foi por causa daquele primeiro deputado que disse não, não pode ser só de uma religião. E para vocês terem noção, em 1834, os evangélicos cristãos, eles não eram enterrados em cemitérios, eles eram jogados em alguns cantos, enterrados de repente nas suas casas, porque eles não podiam fazer parte dos mesmos cemitérios dos católicos. Vocês têm noção de onde a gente chegou? Vocês têm noção como o evangelho cresceu? Nós somos hoje 134 deputados federais e 14 senadores. Nós estamos avançando. O evangelho está crescendo. O Senhor vai ser sempre a nossa bandeira. E a minha felicidade de estar com vocês aqui do Arimateia, porque todos nós que fomos eleitos e estamos aqui, foi por causa de vocês. Foi da luta de cada um, foi da conscientização de cada um, porque ninguém faz nada sozinho. Nem o nosso Senhor Jesus pregou o evangelho só, ele precisou dos discípulos. E hoje nós temos um grupo guerreiro, um grupo inteligente, coordenado pelo bispo Alessandro em todo o Brasil, ensinado a pensar, não pensar com o fígado, mas com a cabeça, muito consciente do que vai fazer, do que vai falar, do posicionamento que tem, e isso é importante a gente pontuar. Então, parabéns a todos vocês por essa formatura. Vocês merecem, vocês são demais, vocês são 10. E nós só temos, de verdade, agradecer cada um de vocês. Porque aqueles que lutaram e que lutam, e que falam com as pessoas, a gente não está vendo, ninguém está vendo. Mas o nosso Deus, Ele está vendo tudo. E a nossa recompensa vem do Pai. Davi tinha um exército valente. As pessoas respeitavam Davi, não era só porque ele era rei, porque ele tinha um título, mas ele tinha um exército com ele. E nós temos um exército chamado Arimateia aqui nesse lugar. Então, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Parabéns, vocês merecem. Essa é minha dupla. Eu convido agora o vereador Atílio Francisco. Vem cá, pessoal. Eu esqueci, não falei algum bloco que está aqui? Eu saudei o pastor Marcos do templo. Então, cadê o templo? Boa noite a todos, a todas. Parabenizar o trabalho que o nobre bispo Alessandro vem fazendo através do Arimateia. Eu não sou comandante, nunca organizei grupos, essas coisas todas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fui o primeiro vereador eleito pela igreja aqui na capital de São Paulo. Não pensávamos em nominar o grupo Arimateia para cuidar da política, mas era necessário termos representantes políticos para cuidar da igreja. Então,
meus amigos, eu posso me intitular aqui em São Paulo o primeiro Arimateia. Muito orgulho ser sempre Arimateia e fazer parte desse grupo. Parabéns a vocês, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu vou fazer um pedido, posso? A partir de hoje, inclua o meu nome na oração de todos vocês. Deus abençoe. Vamos lá, quer dizer também que nós temos a Zona Leste. Antes do próximo orador, Magda, você me permite? Claro. Queria aqui saudar algumas pessoas aqui que são importantes para nós que estamos aqui na frente, mas são importantes todos vocês, são aquelas que, quando a gente está lutando aqui, trabalhando, estão em casa de joelhos dobrados, orando pela gente. Saudar aqui a dona Cristiane. Só aqui, quando elas não estão em casa de joelho dobrado, elas estão do nosso lado trabalhando. Estão do nosso lado trabalhando também. Dona Sempre Cristiane, do pastor Wagner, que está aqui. Gilmar, do pastor Ítalo, que estão todos sentadinhos aqui. A dona Bruna, do pastor Marcos, esposa do pastor Marcos. Dona Letícia, do pastor Edson. A dona Valdelice, né, do bispo Atílio, está ali também a guerreira. Dona Shirley, do Rui Alves, deputado Rui Alves. Dona Sandra, deputada Altair Moraes, que está aqui também. Dona Helena, esposa do bispo Sansão. Dona Rosângela, deputado Milton Vieira. Dona Michele, o esposo do bispo Alessandro, que está aqui também, a nossa comandante. Dona Ana, esposa do deputado pastor Gilmaci, que está aqui também. Maziele, esposa do pastor Breno. Tem mais alguma que eu não falei aqui? Quem? A Letícia. Dona Letícia, esposa? Pastor Edson. Faltou alguém? Se faltou, depois a gente faz. Me perdoa que assim, você vê que ao vivo vai tudo errado. Mas dá certo no final. Se não deu certo, é porque não é o final ainda. Magda. Para encerrar, eu convido o vereador Sansão Pereira. Muito boa noite. Deus ilumine, abençoe a todos. Grande privilégio, honra, prazer, satisfação estarmos todos juntos aqui, porque, para mim, a política na igreja, a conscientização da espiritualidade na política, que é bíblico, é ganhar almas. Eu e meus companheiros que aqui estão são ganhadores de almas. Quando, em 2002, eu fui chamado e disseram que eu vinha para a política, eu fiz propósito para não vir. Eu fiz fogueira santa para não vir. Minha esposa fez para não vir. Mas era imaturidade minha. O bispo Alessandro mesmo chegou a comentar que, pô... Mas, quer dizer, quando a gente vai, né? Me perdoe, desculpa, mas foi lá atrás, né? Foi lá atrás, né? Bom, então, quando a gente vai amadurecendo mais espiritualmente, porque vamos entender uma coisa, todo e qualquer estabelecimento para funcionar depende de uma lei, tá certo? Qualquer estabelecimento. Não é diferente em relação à igreja. Então, há uma legislação para que a igreja seja aberta e, evidentemente, funcione. Então, se nós não temos pessoas que são ganhadores de almas, que têm a visão de ganhar almas, de ter a igreja aberta, se nós não temos essas pessoas, como nós temos visto diversos projetos aí, infelizmente, contrários à fé. Nós mesmo derrubamos um aqui, como meus companheiros também têm derrubado diversos projetos. Então, ali na Câmara Municipal, juntamente com o Bispo Atílio, quero aproveitar e falar em nome do Bispo André, ele não pôde estar aqui, porque ele tinha um compromisso para resolver com o prefeito, né? Não sei se ainda deve estar lá ainda resolvendo, mas... Falo aqui em nome dele também, se tempo houver, tenho certeza que ele vai chegar, mas ele traga aqui um abraço dele para todos vocês, tá bom? Bispo André Santos. Então, olha só, tinha um artigo
uma lei que ia proibir a distribuição de folhetos, ou seja, a evangelização, que inclusive isso já existe em algumas cidades. Então, olha a importância, porque é na evangelização, é no folheto, é no jornal, quando a pessoa recebe, que o Espírito Santo aproveita e fala com ela. Quantas são as pessoas, eu me lembro de um caso de uma senhora, que ela ia se matar, ia se suicidar, e quando ela recebeu o jornal, que é um instrumento de ganho de almas, para mim não é um jornal, é um instrumento de ganho de almas, que o Espírito Santo foi lá, e ela veio para a igreja, e ela se libertou. Então, olha a importância, se a gente não está lá e não veta isso daqui, nós seríamos proibidos de sair na rua, de entregar um folheto. No Rio de Janeiro teve um projeto também semelhante, que eu vou até deixar, que depois o bispo Alessandro até trouxe para nós esse conhecimento, depois ele quiser fazer algum comentário nesse sentido. Lá no Rio de Janeiro também é a mesma coisa. Então, quer dizer, se nós não formos, nós já... olha só, diversos projetos, eu tenho certeza que aqui também, por exemplo, nós apresentamos um projeto para a proibição da ideologia de gênero. Ideologia de gênero, que é a percepção de gênero serve para desnaturalizar o sexo biológico, como feminino e masculino. Assim, cisgêneros seriam pessoas que se identificam com o gênero atribuído ao nascer. E transgênero seria uma identidade diferente do nascimento, que é isso que querem ensinar nas escolas, para nossas crianças. Então, imagine a senhora, o senhor, você, nós cristãos, e os seus filhos, seus netos na escola, e, de repente, olha aí. Quer dizer, então, eles tentam criar leis que sejam contrárias à palavra de Deus, contrárias à fé, contrárias à família. Então, nós temos que ter esse entendimento e poder transmitir essa conscientização para as pessoas, que às vezes as pessoas não sabem. Elas estão ali, elas dizem, mas o que é que o deputado... Por isso que é importante você seguir as nossas redes sociais. Mas o que é que o deputado está fazendo? Mas o que é que o vereador está fazendo? Mas quando você acompanha as redes sociais, então ali você vê, você opina. Então, você não tem ideia das questões que aparecem. Um outro caso... impedimos também o prosseguimento do projeto, queria obrigar a fixação de cartazes com o tema de um determinado gênero, que eu não vou mencionar aqui, mas vocês já sabem qual é. Então, isso, inclusive, colocar isso nas igrejas, que seria uma perda de alvará. Olha só, a igreja pode perder alvará, poderia perder alvará e ser multada se não colocasse aquilo dali, se eles se sentissem ofendidos. E tantos outros, que são muitas coisas, né? Nós protocolamos também pela proibição do uso de dinheiro público em eventos que promovam sexualidade infantil. Esses banheiros unissex, já pensou? Eu acho que vocês viram nas manchetes, o cara vestido de mulher entrou no banheiro, vocês viram nos jornais. Então, as pessoas não têm esse entendimento, essa conscientização. Então, louvo e agradeço a Deus, porque vocês são ganhadores de almas. Vocês vão dar suporte para que pessoas de Deus estejam ali lá dentro do Congresso, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, para que nós possamos juntos, então, resguardar a fé, a obra de Deus, a moral, a família, os bons costumes, manter a igreja aberta e, assim, dar entendimento da eternidade da salvação da alma para as pessoas. Para concluir, eu tinha aqui visto um versículo, depois você pode ver com calma, lá em Romanos 15:4 diz assim, porque tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a Bíblia já nos ensinou com José, quando governou o Egito, nos ensinou com Davi, nos ensinou com Esther, com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, com José de Arimateia e tantos outros. Então, o que nós estamos fazendo nada mais é do que colocar em prática a palavra de Deus, do que dar continuidade àquilo que o Espírito Santo nos ensinou através da sua palavra. E, então, vocês são um grupo, você não tem ideia da importância que vocês têm.
Se vocês são importantes para todos nós, imagine para o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, imagine para o Espírito Santo. Porque se fizerem uma leizinha para atrapalhar a gente, então a gente realmente tem que ter quem tem a mente de Cristo, quem tem o caráter de Deus, quem vai lutar pela nossa fé. Nós temos diversos grupos na igreja. Eu louvo a Deus pela existência da Igreja Universal, pela existência de todos os grupos e de vocês. Por quê? Lá em Coríntios, capítulo 12, 17, diz assim, se todo corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E lá no versículo 28, que eu estou falando que já está em 1 Coríntios 12, 17, 18, agora 28, diz assim, a uns pôs Deus na igreja primeiramente por apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dom de curar, socorros, governos. Hã? Governos. Aqui está escrito. Governos. E variedade de línguas. Então, está aí. Vocês são, sim, preciosíssimos para o Espírito Santo, para a obra de Deus, Vocês não têm ideia da importância de vocês no ganho de almas. Nós somos ganhadores de almas. Então, parabéns aí para o grupo Arimateia, ao meu colega ali, Bispo Alessandro, que está à frente desse trabalho, graças a Deus, desenvolvendo, e que essa é a primeira turma de muitas outras que virão. Obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigada, vereador Sansão. E eu devolvo as palavras agora ao nosso anfitrião desta noite, deputado Gil Maci, que está vindo aqui. Pode vir, deputado. Boa noite, gente, mais uma vez. Boa noite. Legal. Bom, eu combinei com o bispo Alessandro ali agora, que eu vou falar pouco, né, porque nós já estamos partindo para o finalmente. E eu sempre brinco quando vou falar alguma coisinha, que a minha palavra seja tão curta quanto o nosso um grande líder, que pelo nomútil, que nós não gostamos muito, o tal de Fidel Castro, Deus me livre dele, que os discursos deles menor era 4 horas. 4 horas quando ele estava indisposto para falar. Quando ele estava disposto, era um dia todo e as pessoas tinham que ficar ouvindo ele. Que mostra realmente o erro que cometia, e tem pessoas que ainda admiram e gostam desse regime, né? É uma coisa diabólica, para ser um pouco razoável. Mas dizer de forma bem rápida, que não vou demorar 4 horas, dizer de forma bem rápida o que representa essa tribuna, que tantos aqui vieram falar, e agradecer por estar aqui. Quando vocês votam em mim, ou qualquer um deputado, vereador, seja da capital, seja da sua cidade, seja um deputado federal, vocês estão dizendo o seguinte, vai lá e fala por mim. Porque na tribuna, nós, com o mandato, nós temos imunidade. Nós podemos falar, dando uma coerência, o que você não pode. Algo que, se você falar na rua, você vai ser preso, censurado. Quando você nos imposta de um mandato, eu posso chegar aqui e falar o que eu quiser. O que for necessário falar para o bem da população. Por isso, me dá a imunidade. Pastor Edson, coordenador lá de Guarulhos, que bom ver o senhor aqui. Me dá a imunidade para falar o que você não pode falar. Então, quando você nos dá um mandato, você está dizendo assim, vai lá, me representa. Me representa e fala por mim o que eu não posso falar. Por exemplo, para ser bem rápido, senhores e senhoras aqui, as pessoas me permitam até fazer um desabafo, tem gente que fala assim, boa noite a todos e a todas. Errado. Todos e todos, não é isso? Senhores e senhoras. Essa semana nós tivemos aqui uma situação, né, deputado Altair, muito séria, onde um deputado foi na tribuna com uma matéria fake news, por sinal muito grande a matéria, quase 5 páginas de matéria fake news, não sei se alguns dos senhores viram,
quando falava da UFP. Vocês viram? Vocês não viram. Quando falava da UFP, dizendo que a Igreja Universal estava doutrinando a polícia, obrigando os policiais a ir para a igreja de uniforme, e que na igreja estava tendo culto e várias viaturas paradas em frente da igreja enquanto a população estava precisando de segurança. A matéria dizia isso. Fake news. Mas um nobre deputado veio na tribuna e simplesmente arrebentou com a igreja. Simplesmente arrebentou com a igreja. De uma forma de dizendo, até querendo pedir informação do governo e disse que, até de certa forma, querendo processar. Por causa dessa matéria fake news. Você poderia defender a igreja? Vocês entendem? Vocês, com todo respeito, vocês não poderiam vir defender. Mas tinha aqui eu, deputado Sebastião, deputado Altair Moraes, deputado Rui Alves, que fomos lá e respondemos à altura e colocamos ele no lugar dele e mostramos a realidade qual que era. Mas se nós não estivéssemos aqui para usar a tribuna, para mostrar a verdade, ficaria o dito pelo não dito. E, infelizmente, nós passamos muitas vezes por isso lá atrás, porque não tinha alguém que defendesse aqui, não tinha o vice-sanção para defender na Câmara, não tinha o Milton e a Maria Rosa para defender na Câmara Federal, e muitas vezes lá em Guarulhos a Carlinda para defender, na sua cidade, lá em Osasco, o Joel para defender, e assim sucessivamente. Então, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos e irmãs, quando você vota e você elege, você está dizendo, me representa. Fala o que eu não consigo falar. Vai aonde eu não posso ir. Por exemplo, agora para encerrar mesmo. Agora há pouco eu e o Altair estava lá no Palácio dos Bandeirantes. Chegamos lá e entramos. Entramos até pelas portas não convencionais, mas a gente entra e ninguém nos para. Você pode entrar? Pois é, você diz, vai lá por mim. Entra no palácio e faz o que tem que fazer lá por mim. Então é isso, o Arimateia. Tenha essa consciência. E muito obrigado por vocês existirem, obrigado por vocês trabalharem, e conta com a gente. E convidar vocês, Bispo Alessandro, se eu permitir, para que um dia a gente possa, vou trazer todos vocês aqui para ficar um dia com a gente, conhecer o trabalho de verdade. Quem gostaria de vir? Legal. Legal, vamos fazer isso. A semana que vem, eu não sei se consigo, Bispo Alessandro, eu devo assumir a presidência aqui dessa casa, semana que vem, por 3 dias. Porém, nós teremos um feriado aqui no meio da semana. Mas talvez, de repente, na sexta-feira, se o Bispo Alessandro concordar, todos não conseguem vir. Mas trazer algum de vocês, uma região, um bloco, para vir ficar um dia comigo aqui, tomar um café aqui na Assembleia Legislativa. Vocês topam? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Bom, eu creio que eu falo por todos nós quando eu digo que nós estamos bem representados, né? Os parlamentares aqui da LESP, da Câmara Municipal, os parlamentares da sua cidade, todos eles, no dia a dia, lutam por vocês. Às vezes vocês não veem, às vezes não é noticiado, às vezes ele nem fala o que ele tem enfrentado, mas ele tem lutado por cada um de nós. E agora vocês, formandos, terão a missão de lutar também pelo povo com o conhecimento que vocês adquiriram. Certo? A gente vai começar agora a cerimônia de entrega dos diplomas e após a cerimônia, o nosso professor, o senhor Alessandro Pascoal, irá discursar um pouquinho também. Tá bom? Então, vocês aceitarem, né? A gente vai começar a entrega dos diplomas com o bloco de Guarulhos. Aê! Só aqui, gente, eu pedi desculpa a dona Edna Macedo, ela mandou um recado para a gente aqui agora. Infelizmente, ela disse que infelizmente não pôde comparecer, que tinha um problema particular para ser resolvido, mas mandou um abraço aqui a todos os senhores e as senhoras também, tá bom? Principalmente ao bloco ali de Itaquera, Zona Leste. Dona Edna manda um abraço para todos os senhores e as senhoras. Guarulhos, que vai entregar Guarulhos? Quem vai entregar os diplomas de Guarulhos será o nosso deputado Gilmaci Santos e o deputado federal Roberto Alves. A gente vai chamar por nome, tá bom? Para ficar mais fácil, então eu peço que quando o seu nome for falado, você vá até ali na frente para receber o seu diploma. É melhor entregar bloco, vai ter que mostrar a fila. Adenilson Góes de Medeiros, Elisângela Aparecida de Lima, Gislene Aparecida, Graziele Soares, Jéssica dos Santos. Jéssica do Nascimento, perdão.
José Cláudio de Farias, Luan Victor de Oliveira, Luciene Barbosa, Maria Vilma Ferreira, Maria Zenete Nascimento, Neide Maria dos Santos, Rodrigo Ladislau Sampaio, Rosimere Ramalho da Silva, Tassiene Cristina, Tiago Bringel, Tuane Francisco, Vera Lúcia Francisco e Vladimir Machado. O próximo bloco será Itaquera, e eu peço que o deputado Roberto Alves permaneça na frente para ajudar na entrega juntamente com o vereador Sansão Pereira. De Itaquera, Bernadette Vasconcelos Nunes, Lá de lá, viu? Cláudia de Souza Oliveira, Dulcineia Regina Pereira, Felipe Bezerra de Souza, Flávio Henrique Pereira Silva, Giselma de Carvalho Dantas Cruz, Jefferson Marim, Kelvin da Silva Barbosa, Levita Argino da Silva, Lucas Pires da Silva, Patrícia Santos de Araújo, Rodrigo Matos, Roseli das Dores Silva, Rosevânia dos Santos Barbosa, Sueli Soares de Aguiar Farias, Vanessa Souza Matos e Verônica de Brito Santos. Agora será a vez do Bloco Itaquera, que receberá os diplomas pelo deputado Altair Moraes e pela deputada Maria Rosas. Daniela Bezerra Rezende, Alexandro de Souza França. É Zona Leste, né, Itaquera, né? Você confundiu? Não, Osasco. Ah, Osasco. Ah, tá.
Osasco, palmas para Osasco. Itaquera já foi. Itaquera já foi, gente. Falha minha, é Osasco. Então, chamando no começo. Daniela, Alexandro, Cláudia Mendes, Claudiléo Lima, Cristina Agostinho, Elisângela de Jesus, Fabrício de Souza, Giane Ferreira, Gisélia Rosinete, Jaqueline Ferreira, José Carlos Guedes, Luiz Henrique da Silva Tinoco, Luiz Santos de Freitas, Marli Queiroz, É o cara. Patrícia Aparecida, Tira foto com a Arimateia Mirim aí, Maria. Raine Washington, Rodolfo Rodrigues, Ruth da Silva e Sheila Rocha Correia. Eu peço, então, que os deputados permaneçam na frente, deputado Altair e deputada Maria Rosas, para a entrega dos diplomas do Bloco de Santo André. Adeilson do Carmo Mendes, Adriano Pereira da Silva, Anderson Franco, Bruna Virgínio, Bruno Ribeiro, Cleonice Pereira, Diogo Augusto, Etienne Moraes, Francisco Rodrigues de Araújo, Igor Arcaça, Jaildo Vitório Dias, Jonathan Nunes Mendes, Lúcio Aparecido Barbosa, Magda Cunha, Nadir Isaura, Nathalie Dias, Nivaldo Aparecido, Suzane Maria, Zuleide Gonçalves, Luiz Araújo, Marcelo Bezerra, Leonardo, Anderson Rosa e Suzane. Deixa eu ver, Marcelo Bezerra. Ele já foi? Marcelo Bezerra foi? Alguém de Santo André não foi chamado? Faltou alguém de Santo André, gente? Não, todos foram chamados. O senhor fala que eu chamo. Eu agradeço ao deputado Altair, a deputada Maria Rosas. E para a entrega dos diplomas do Templo de Salomão, eu convido o senhor Alessandro Pascoal
e o pastor Marcos Mesquita. Eu só quero... Eu queria aqui só acrescentar que eu vou fazer essa entrega para vocês do Templo de Salomão, em nome do presidente nacional Marcos Pereira, nosso deputado federal, que tanto nos representa como Arimateia, defendendo o povo brasileiro na Câmara dos Deputados. Então eu vou aqui cumprir essa missão difícil de representá-lo, tá bom? Para entregar a vocês o diploma em nome dele. Alexandra dos Santos, Ana Paula de Araújo Venâncio, Cícero José Monteiro, Dalmo Carlos Batista, Denis Sanches, Gilmar Vieira, Gisele Moraes, Jaqueline Santos, Dele não. Não, é isso. Fake news. Aí, dele não. Não vale. Parabéns, Denis. Jéssica Cândido, Deni, né? Jéssica Sueli, João Batista Hermínio, José Delfino, Descobriram meu nome! Que horrível! José Hilton Guilherme, Delfino! Delfino! Zé Delfino! Manuela Inforsato, Maria Rúbia Inforsato, Mara Rúbia, Marcela Sanches, Não, também não. Marcela também? Marcelo Andrade, Ela. Templo. Sâmira Bravin, Sandra Meire, Viliandra Oliveira, Marcela. Carlos Wendel, Ivanildo da Silva, Regina Rosa, Valesca Lopes, Adriana Augusto, Leandro Monteiro, alguém do templo não foi chamado? Vanusa. Vanusa. Vanusa! Aê, Vanusa! Segura essa aí, mano. Fake news. Obrigada, senhor Alessandro, pastor Marcos Mesquita. Agora chegou a vez da Zona Leste. Os diplomas da Zona Leste serão entregues pelo deputado Gilmaci Santos e pelo vereador Atílio Francisco. Aê. Amadeu do Nascimento, Arinaldo Araújo Carvalho, Carolina de Lima Sargasso, Daiane Kelly,
Priscila Aparecida, Donizete Henrique, Edson de Ávila, Eliane Carvalho, José Renan, Leandro Magnolo, Marcela Adorno, Maria Cecília, Marta Alves, Priscila Aparecida Rossini, Roberta Emily, Rosimeire Alves Lopes, Sheila Francisca, Tatiene de Souza Silva. Alguém da Zona Leste não foi chamado? Obrigada, deputado Gilmaci, vereador Atílio. E eu convido agora o deputado Sebastião Santos e o deputado Rui Alves para entregarem os diplomas da Zona Norte. Arthur Azeredo, Beatriz Silva Campos, Bianca Nunes da Silva, Elaine Bifuco Clarindo, Fabiana Bozuto, Gabriela Pedrosa, Glória França, José Nilton de Oliveira, José Tiago Barreto, Luana Santana Bernardino, Lucas Nascimento, Luciana Conejeiro, Rogério Mesquita, Romário Costa Silva, Sandra Regina Justra, Sidney Miranda Neves, Silvana Farfala Morim, Stephanie Aires, Valéria Machado da Costa, Vanessa Midori Matsumoto, Deu certinho. Alguém da Zona Norte não recebeu o diploma, não foi chamado? Eu peço, então, que o deputado Sebastião e o deputado Rui permaneçam à frente e convido também o deputado Milton Vieira e o vereador Atílio Francisco para ajudarem na entrega dos diplomas da Zona Sul. Adriane Rumina Rendeiro. Ailde Aparecida dos Santos. Amanda Souza da Silva. Ana Lúcia da Silva Oliveira. Ana Paula Silva Ferreira. Andréa Carina Soares.
Andréia Remberg Christi, Ana Chayane da Conceição, Armando Lopes, Camila Carvalho de Siqueira, Kleber Augusto Freitas Duarte, Cledival Manuel de Araújo, Cristiana da Silva Palomares, Daniele Cristine, Danilo Augusto de Oliveira, Divanilda Gonçalves dos Santos, Eliane Alves Pereira, Elisângela Vieira dos Santos, Enito Correia Machado, Everson de Jesus Santos, Fernanda Costardi, Franciele Moura França, Gilson Aparecido, Gisele Romão Arcanjo, Hércules Antônio, Everton Carvalho, Humberto Dias Noemi, Isabel Amaro de Oliveira Tomás, Isabel Aparecida Dutra Martinez, Isabel dos Reis Noemi, Jaime Francisco da Silva, Jerusa Maria Santos, Jonas Cisnando dos Santos, Jonathan César Ribeiro, Karina Nunes Monteiro, Kelly de Mendonça, Lilian dos Santos Lima, Lucas dos Santos Melo, Luciana Sobreira de Albuquerque, Márcia Rodrigues dos Santos, Márcio José Pereira, Márcio Roberto Jesus Tomás Magalhães, Maria Cícera Estrela da Silva, Maria das Graças Almeida Correia, Mário César Correia, Marlos da Silva Maciel, Maurício José da Silva, Mary Ellen Marques, Nicolau de Almeida, Otoniel Souza, Rafael Freire Marques, Raiane Rendeira, Raiane do Porto Santos, Renata Garcia Ribeiro, Renato Chaves da Silva, Renato Ferreira Oliveira, Roberta Otacília Silva de Jesus, Rosiane Carmo da Silva, Samuel Monteiro Matias, Sandir dos Santos Menezes, Sérgio Silva de Souza, Silvana Jesus, Sueli Pimenta, Vitor Cauã, Wesley Lima de Souza, Amanda Terra Castilho, Tomás Marçal. Alguém da Zona Sul não foi chamado? Célia Brandão. Célia Brandão. Quem mais? José Francisco. José Francisco.
a entrega dos diplomas foi encerrado. E quem melhor do que os alunos para falar sobre esse período do curso, sobre esse aprendizado, sobre como foi fazer o curso Arimateia. Vocês foram a primeira turma, vocês foram o pontapé inicial de um projeto que, pela presença de vocês aqui, dá para saber que deu muito certo. Então, eu convido aqui para discursar o José Delfino Rodrigues, que vocês conhecem como... Só não pode cantar, Gibe. Boa noite a todos. Cantar é bom, né? Fazer show é bom demais, né? Para quem já cantou para 1 milhão de pessoas, estar aqui para mim, na presença do Senhor Jesus, é muito diferente, gente. É uma bênção muito grande. E eu não esperava não, hein? Agora, o que eu posso dizer sobre Arimateia, né? Eu preparei alguma coisa, porque eu não esperava também. Eu falei, se chamarem, tem que estar pronto, né? Assim? É isso, Bispo Alessandro. Tem que estar pronto, né? Então, nós estamos prontos aqui. Eu queria cumprimentar todos os deputados, né, estaduais, vereadores, a todos os formandos. Que Deus nos abençoe. E eu quero dizer para vocês o que eu entendi sobre ser um Arimateia. O papel do Arimateia é levar o cidadão à consciência sobre todos os seus direitos e deveres. O papel do Arimateia, como leitor, que se preocupa com a cidadania e o bem-estar na nossa sociedade. E que se preocupa também com as pessoas em conseguir suas documentações e orientação jurídica. O papel da Arimateia, ou seja, as pessoas têm dificuldades em alcançar os seus direitos como cidadão. Agora, não esquecer que antes do direito tem o quê? O dever. Orientando também as pessoas como se portar diante dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ser consciente e pé no chão para lutar. Ser sem ver a política como uma bandeira. Olha só, ser consciente e pé no chão para lutar, sem ver a política como uma bandeira. Lutar pelo que é certo. É o que nós aprendemos no Arimateia. Lutar pelo que é certo. E não ser tendencioso, agindo pela emoção. Aqui nós agimos pela razão. A razão nossa é saber que não existe direita, não existe esquerda, mas existe o quê? A consciência, a nossa consciência. E ser Arimateia é ser justo, ser correto, pé no chão e conservador. Esse é o Arimateia. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Gibe. E a gente também tem uma aluna para falar sobre o aprendizado dela nesse período de curso. Eu convido aqui a Caroline Olinto. Boa noite, gente. Bom, aqui nós viemos para celebrar esse curso. Eu tenho certeza que Deus usou esse curso para abrir o entendimento de todo mundo, assim como Ele abriu o meu. E Deus nos chamou por um ideal. Trabalhar pela política, defender a política na nossa igreja é trabalhar pelo um ideal. Porque só gostar não adianta. A gente precisa ter isso dentro de nós, ter como um ideal, a gente tem que defender. É assim que a gente faz com o Senhor Jesus, é assim que a gente faz com a nossa fé e com a política do mesmo jeito. Então, todos vocês estão de parabéns. Eu também estou de parabéns, porque eu participei do curso. Então,
Todos nós estamos de parabéns, porque todos vocês se dedicaram cada domingo, cada questionário que vocês responderam também foi uma oferta, e eu tenho certeza mais que absoluta que Deus olhou para o coração de cada um e viu a intenção em ganhar almas assim, em fazer a diferença no meio político, em falar com as pessoas, em trazer um conhecimento, em abrir a mente das pessoas que estão ao seu redor. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês sejam muito usados a partir de hoje. Boa noite. E, bom, o nosso professor não poderia deixar de falar, né? Todo mundo falou, menos ele. Então, com vocês, o senhor Alessandro Pascoal, que foi a mente por trás do curso, o idealizador e conduziu todas as aulas. Ao mestre com carinho, né? Bom, para quem está falando há 10 semanas com vocês, acho que 2 horas dá. Tá bom, tá bom. Dá para aguentar, não dá? Boa noite a todos vocês, arimateias, aos que estão acompanhando, Brasil afora, aos arimateias que estão nessa mesa aí e que estão trabalhando, e eu posso dizer para vocês como testemunha, tanto os que estão aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quanto os que estão na Câmara Municipal, os vereadores, e todos os que estão também em Brasília. O trabalho não para, é incansável, mas eu os admiro, os meus companheiros arimateias, que estão hoje exercendo o mandato, porque é somente o Espírito Santo para dar forças a eles. Vocês não têm noção de quantas demandas diariamente chegam às casas legislativas do Brasil através de projetos, de ideias, de fundamentações, de pessoas que, como eu, como você, têm o direito de se expressar, de querer ser ouvido, mas que, infelizmente, por falta de conhecimento, às vezes, preocupam-se mais com o lado pessoal em ser atendido do que, propriamente, o que deve ser feito, que é pensar no coletivo. Bom, eu tenho aqui na mesa o Bispo Sansão, que é vereador hoje eleito na cidade de São Paulo, que me deu o privilégio, graças ao trabalho que já vinha realizando, de consciência política, com o GACOP, que foi o primeiro passo, os primeiros tijolos, a fundação, foi construída por você, Bispo Sansão. E eu jamais poderia deixar de mencionar isso, porque você, apesar de toda a dificuldade que encontrou no caminho e que estava sozinho, você foi um guerreiro, um homem de Deus, alguém que não mediu esforços para a gente poder estar aqui hoje reunido fazendo essa formatura. Então, parabéns, Bispo Sansão. Você é uma pessoa muito importante. O seu trabalho nos dá hoje base para estarmos aqui. Aos demais deputados federais, ao meu amigo de cabeça branca ali, que a gente chama nos bastidores de velho da lancha, eu não poderia deixar de mencionar, e que eu também estou ficando assim. E também ao presidente Marcos Pereira, que estava hoje lá no Mato Grosso do Sul, dando posse ao deputado Antônio como presidente estadual do partido, e que não para. Então, todo esse conjunto de homens de Deus, de mulheres,
aqui representados por você, deputada Maria, e por todas as mulheres que fazem parte do Arimateia, esse conjunto, esse grupo está aí. Hoje, aqui, na Assembleia Legislativa, nós temos 205 voluntários que estão representando 8.000 que se formaram no final de semana. 205 que representam 8.000 em todo o Brasil. Hoje, a nossa família, a família dos guardiões do corpo de Cristo, já são quase 20.000 representantes. E por quê? Quando eu cheguei aqui, eu fui perguntado pelo repórter aqui da casa por que o trabalho do Arimateia. A gente sabe que o Brasil ele é um país muito jovem na democracia. E como todo jovem, muitas vezes acerta, outras vezes erra. Os erros, na maioria das vezes, são causados porque falta conhecimento. E a própria Bíblia, em Oséias, capítulo 4, menciona que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Jesus, em certa feita, disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O conhecimento é fundamental. Ele é imprescindível para a vida em sociedade e para as próximas gerações. O que hoje nós estamos iniciando aqui é o início de uma etapa de trabalho que temos muito grande pela frente. Fazer com que as pessoas que sofrem pela falta de conhecimento, elas tenham o entendimento do que é correto, do que é justo, e tenham a oportunidade dada pela democracia, que tem que ser defendida e protegida, para que a palavra seja anunciada aos seus corações. Eu vejo no Brasil tantos projetos sociais, tantas obras sociais que são realizadas por igrejas, tantas outras que o poder público se empenha, se dedica, se esforça, mas que não consegue ter sucesso por conta de quem recebe esses atendimentos. Mas o nosso diferencial, o diferencial que nós, que somos guardiões do corpo de Cristo e que estamos espalhados aí fazendo o trabalho tanto na consciência política quanto de assistência aos sofridos, nós temos a grande e poderosa vantagem que é a fé na palavra de Deus. Uma cesta básica sem a fé é uma cesta básica. Apenas o pão para aquele dia, ou para alguns dias. A cesta básica com a fé, ela é um instrumento poderoso, que levanta aquele que recebe e que dá a ele condição de seguir em frente sem depender mais de alguém que lhe dê futuramente uma outra cesta básica. O Brasil carece muito de José de Arimateia. Esse pouco tempo, vamos completar 3 anos, que nós estamos como cooperadores desse trabalho, eu tenho percebido isso. O Brasil carece muito de pessoas que sejam equilibradas, que conheçam a verdade, que olhem para o ser humano com um olhar cristão, genuíno, que desempenham serviço ao próximo sem esperar nada em troca. Que façam isso simplesmente porque é um mandamento. E a Bíblia, ela está presente aí nas diversas religiões que o mundo tem. E, infelizmente, pela falta do conhecimento,
que essas pessoas têm, tanto da palavra quanto da parte de organização do poder público, essas pessoas acabam, na sua grande maioria, sofrendo e vivendo aquém, à margem da sociedade. Então, o nosso papel, o papel que hoje e daqui para frente, o Espírito Santo, ele confia a vocês, é esse. É levantar uma bandeira. Uma única bandeira. Uma bandeira que não tem cor. Que não é vermelha, que não é azul, que não pende para a direita, que não pende para a esquerda, que não procura só os interesses da fé e da palavra, mas que tem o equilíbrio de preservar a fé e a palavra, mas também preservar o ouvir o ser humano. A gente chegou a um momento no Brasil, nessas últimas eleições, que ficou difícil o diálogo. Por ambos os lados. A gente teve, infelizmente, muitos péssimos exemplos de muita gente desequilibrada que levantou a bandeira de um ídolo e não a bandeira da palavra. Esse período que nós estamos empenhados, esses 3 anos, de consciência, de orientação, vocês sempre nos ouviram falar sobre a importância desse equilíbrio. Eu falava alguns meses atrás que a polarização se tornou tão crítica nas famílias que estava difícil o pai conversar com o filho porque eles se divergiam de opiniões. E isso não é bom, porque nada pode ser mais importante do que a família, a unidade. Eu penso diferente de você, mas isso não me faz achar que eu sou mais importante que você, de que você não é importante para mim, ou que as minhas vontades, elas são tão importantes que não devem ser consideradas as coisas que você fala, porque há uma divergência de pensamento. E eu tenho visto isso se arrastando ao longo dos anos, esses últimos anos, e agora, em 2023 que estamos, não está sendo diferente. Mais uma vez, as políticas estão deixando de serem debatidas, as pessoas estão deixando de ser ouvidas para se debater em lados. Eu tenho o meu lado. E gostaria que vocês também tivessem um lado de vocês. O nosso lado sempre foi e deve ser ao lado das pessoas. Defender aqueles que não têm ninguém por eles. Aqueles que nós atendemos ao longo desses anos, que não sabiam dos seus direitos, que na pandemia, estavam passando fome porque não tinham o conhecimento do direito de ter o apoio do poder público. Coisas que nós vimos na prática acontecendo. Prefeitos que, de forma arbitrária, fecharam templos na pandemia e que acusaram pastores, publicamente nas mídias sociais, em programas de televisão, por um desequilíbrio de que pastores estavam querendo abrir igrejas para arrecadar dinheiro. Nós tivemos isso. Então, nós não podemos continuar ou permitir que o país continue dessa forma. A forma em que falta o respeito, falta a consideração, assim como eu, como cristão, quero ser respeitado, quero ter a representatividade nos órgãos públicos, dos meus deputados, vereadores, prefeitos. Eu quero também que as pessoas sejam ouvidas. Não é porque ela não é cristã que o vereador, o deputado,
não vai trabalhar por ela. Nenhum deles foram eleitos para trabalhar para apenas um determinado grupo. Nós que somos guardiões e somos arimateias, nós fomos eleitos para trabalhar por todos, como cristãos. Por isso que o Senhor é a nossa bandeira. Esse é o lado que nós estamos. Ao lado de Cristo e ao lado dos sofridos. E eu não estou aqui falando isso por discurso, porque aqui, nada do que está aqui eu falei. Essas palavras vêm do mais profundo do meu coração, pelo respeito que eu tenho a vocês, pela admiração, pela dedicação vista em cada templo que eu visitei, aqui em São Paulo e no Brasil, em cada domingo de manhã, cada recepção em que estavam vocês lá na porta, conversando, atendendo, fazendo com que todos eles estivessem representatividade. Então, nós somos uma extensão disso aqui. Essa casa legislativa, que nós elegemos representantes a ela, na verdade, elas são você. Onde você está, você representa cada um deles dentro da sua área, da sua região, com o seu papel de arimateia. E para concluir, não estender demais, eu queria aqui aproveitar esse momento também, não só para prestigiar o vereador Sansão Pereira, mas a um amigo, o subprefeito do Itaim Paulista, o Guilherme, que também foi uma pessoa muito importante ao meu lado, no início em que eu não conhecia nada, eu achava que chapa era dentadura, chapa era o que mamãe usava e deixava lá no copo ao lado do criado mudo, e que de manhã voltava novamente à boca. E a gente foi aprendendo, lendo, ouvindo, conversando, para chegarmos hoje a esse momento. Então, olhar para trás, olhar para o cenário atual, mas ter a visão lá na frente. Porque o nosso trabalho é para o presente, ecoando no futuro. Eu não tenho filhos, físicos nenhum, mas eu posso dizer hoje que eu tenho filhos na fé. E isso muito me alegra em saber que cada rostinho aqui está aí junto conosco numa grande missão. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma gloriosa, grandiosa. Que Deus abençoe aos coordenadores, os que foram mencionados, os que não foram mencionados, que estão comigo ali hoje compondo essa batalha. E vamos arrebentar. Louvado seja o nosso Deus. Vamos fazer a oração para encerrar? Pega o canudo na mão aí e fala, vai arrebentar. Vai arrebentar! E os que são contrários à nossa fé, que acham que nós estamos levantando um grupo com intenções que não sejam trabalhar pelo povo, podem falar comigo, podem conversar com cada um deles. O Senhor é a nossa bandeira e nós vamos estar sempre prontos para servir o próximo. Amém? Independente do que ele pensa, da ideologia que ele tem, o que nós acreditamos, o que são para nós princípios e valores, eles são para nós inegociáveis. Mas nós não temos preconceito e nem deixamos de ter respeito pelas pessoas. Então a gente tem que orar muito por esse país, orar muito pela cidade de São Paulo, orar muito por cada um dos que foram eleitos, porque eles estão numa missão muito árdua, difícil. Como eu disse, e repito, mais perto, mais próximo, a gente vê o quanto eles são requisitados. É cada uma história, o Bispo Sansão citou aqui uma, mas isso é diário.
mas nós não vamos desistir jamais. Nós vamos arrebentar. Tá ligado? Vamos agradecer o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço aqui nessa casa de leis. Porque hoje, graças ao sacrifício, ao esforço, à dedicação de todos que estão aqui e os seus antecessores, graças ao sacrifício, ao empenho de muita gente que em épocas passadas, de governos passados, dedicaram a vida para proteger e defender a democracia, nós temos hoje a liberdade de estar aqui, como cristãos, numa casa de lei, comemorando e agradecendo ao Senhor por termos conseguido conscientizar, mostrar os direitos, os deveres do cidadão e podermos, nesta casa, hoje vermos aqui representados mais de 8.000 novos formandos. Meu Pai, eu te louvo e agradeço pela vida do bispo, pela Igreja Universal do Reino de Deus, pela vida de cada servo teu, cada pastor, que com amor, com dedicação, vem derramando, a custo de suor e lágrimas, a sua vida no altar, para que almas sejam ganhas para o teu reino. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por cada pessoa que pacientemente, nessas semanas em que participaram conosco das aulas, ouviram, entenderam, tiveram a humildade para, muitas vezes, deixar de lado os seus pensamentos para associar ao pensamento do que é correto, do que é justo, que aprenderam e hoje chegaram aqui. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, pela saúde que o Senhor nos tem dado, pela força, por podermos, meu Pai, multiplicar o teu perfume neste mundo. E agora nós levantamos esses diplomas, todos nós, e mutuamente te louvamos e te agradecemos. E colocamos a nossa vida, Senhor, à tua disposição. Eis-nos aqui. Diga para ele, eis-me aqui, para servir. Conta comigo. Muito obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe agradeço e entrego a minha vida em tuas mãos. E todos digam amém e graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém. E para encerrar, calma. Para encerrar, eu queria agradecer uma pessoa muito especial. Eu acho que é a mais especial que está aqui. Que é você, Michele. Que é uma guerreira. A minha esposa é uma guerreira. Eu não vou falar muito não, porque senão daqui a pouco eu começo a chorar. Quando eu falo dela, eu me emociono. Porque ela está aí ao meu lado esses anos todos, em cada desafio, em cada nova batalha, em cada nova missão. Nunca recuou, nunca disse, ai, tá difícil. Está sempre aí do meu lado, me empurrando para frente, me puxando para o alto. Então, eu quero determinar aqui que os que ainda não estão casados, que sejam abençoados como eu sou. Que vocês encontrem alguém que completem vocês, e vai encontrar. Só ter paciência, tem que ter paciência. Não fica ansioso, não. E a próxima a gente vai fazer uma terapia do amor aqui. Tá bom? Então vamos lá? Você quer estourar? Quem vai estourar aí?
Vamos lá, levanta o canudo aí. Como é que vai fazer? Vai, vamos lá. Levanta o canudo, gente. Quando eu contar o 3, 2, 1, vamos estourar, hein? Levanta as mãos aí, as esposas aí. Tá sem canudo, mas levanta as mãos. 3, 2, 1. Parabéns a todos vocês. Deus abençoe.